Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e nesta aula veremos sobre as matrizes transpostas, as simétricas e as antissimétricas. Então, bora pro vídeo? Kiss for you. Então, pessoal, nessa aula a gente vai aprender umas coisas bem importantes, mas que são bem tranquilas. Aqui, primeiramente, vamos ver aqui sobre as matrizes transpostas, que basicamente a gente vai inverter a linha e a coluna, ou seja, o que era linha vai virar coluna. Então, neste caso, vejamos o exemplo. Ó, eu tenho a matriz aqui A do tipo 2 por 3, ó, ela é do tipo 2 por 3, porque ela tem duas linhas por 3 colunas. Tá vendo aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer essa matriz transposta? Tá vendo aqui? Não era duas linhas por 3 colunas? Então, a matriz transposta vai ficar ao contrário. Vai ficar do tipo 3 por 2. Ou seja, se eu vou pegar aqui a matriz A e vou colocar um T aqui em cima. O que isso significa, professor? Isso aqui significa matriz transposta. Quem é a nossa primeira linha? A nossa primeira linha aqui é definida pelos elementos 2, 3 e 7. Então, aqui neste caso, o que era linha vai virar coluna. Então, aqui nossa primeira coluna vai ser 2, depois 3 e depois 7. A nossa segunda linha aqui é 5, 4, 1. Então, a nossa segunda coluna aqui vai ser 5, 4, 1. E é só isso, você tem que reparar o seguinte, ó, essa matriz aqui que a gente acabou de fazer, ficou feinha aqui, pera, deixa eu arrumar aqui, ficar bonitinho. Não ficou tão bonito não, mas serve. Então, vai ficar assim, ó, eu tenho 2, 5, 3, 4, 7, 1. O tipo aqui é 3 linhas por 2 colunas. Basicamente, o que era linha vira coluna, o que é coluna vira linha. E é só isso, bem tranquilo, né? Vejamos a segunda parte dessa matéria, que é o estudo das matrizes simétricas, que basicamente é o seguinte: a gente tem que ter aqui uma matriz quadrada, ou seja, é o mesmo número de linhas e colunas, que é igual à sua transposta. Ou seja, se por acaso eu tiver uma matriz quadrada e ela é igual à sua transposta, a gente vai definir ela como matriz simétrica. Neste caso, a gente já aprendeu como funciona as matrizes transpostas. Então, neste caso, como seria a matriz simétrica? Se a gente por acaso fazer aqui a matriz transposta, como é que seria? É o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, aqui é uma matriz do tipo 3 por 3 também, né? Porque se a matriz aqui é do tipo 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas, a transposta vai ser o contrário, mas vai ser também do tipo 3 por 3. E aí, quando a gente for fazer os elementos, a nossa primeira linha aqui é definida pelos elementos 1, 2, 3. Então, vai ser a nossa coluna. 1, 2, 3. A nossa segunda coluna, definida pelos elementos 2, 4 e 5, vai ficar aqui nossa segunda coluna. 2, 4, 5. E a nossa terceira linha aqui, 3, 5 e 7, vai ficar a terceira coluna. Vai ficar, então, 3, 5 e 7. E a gente fecha aqui. E qual é o segredo disso? Repara que quando a gente colocou a transposta, significa que a nossa primeira linha continuou sendo a nossa primeira linha, mesmo que a gente tenha trabalhado a matriz transposta. A nossa segunda linha aqui é a mesma da segunda linha da matriz transposta. E assim por diante. Toda vez que a nossa matriz é igual à sua transposta, significa que ela vai ser uma matriz simétrica. Por que é matriz simétrica? Porque a sua transposta é igual à matriz original. Isso só acontece, pessoal, para as matrizes quadradas, não serve para outro tipo, ok? Vejamos agora um outro tipo que a gente vai estudar, que são as matrizes antissimétricas, ou seja, uma matriz disse antissimétrica se por acaso a sua transposta é igual à sua matriz oposta. Toda vez que tem sinal de menos aqui, você sabe que tem que trocar o sinal de dentro. Vamos fazer o seguinte, ó. Qual seria a matriz oposta de A? Basicamente, a gente vai inverter os elementos aqui, ó. Que fica, então, se a gente inverter o zero de sinal, fica 0 aqui. Se a gente inverter o 5, fica menos 5. Se a gente inverter o 5 negativo, fica 5 positivo. E se a gente inverter o zero, continua sendo 0 mesmo. Beleza, tá ok. Agora, qual seria a nossa matriz transposta?
A nossa matriz transposta tem que colocar esse T aqui em cima. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeira linha, que é 5 e 0, vai virar coluna, ó. 0, 5. A nossa segunda linha vai virar segunda coluna. Vai ficar, então, menos 5 aqui e 0. E a gente fecha aqui. Continua sendo do tipo 2 por 2, como era originalmente, ó, 2 por 2 aqui. E a nossa oposta também é 2 por 2. Ok. Que vantagem temos isso? Ó, você tem que perceber que a nossa transposta aqui ficou exatamente igual à nossa matriz oposta. Toda vez que isso acontecer, significa que nossa matriz aqui vai ser antissimétrica. E é só isso. Tranquilo, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que a nossa próxima aula vai ser uma aula muito importante, que é a multiplicação de matrizes. Então, até a próxima aula.